prazer em conhecer Sexo na Web para você. E hoje mais um programa ao vivo aqui na Clique TV, 21 horas. E quem tiver dúvida é só clicar aí nesse espacinho que está passando ao vivo e mandar a sua pergunta aqui na hora. Hoje nós vamos tratar de um tema muito polêmico. Nós temos aqui dois convidados muito especiais para poder discutir e esclarecer isso hoje. Então eu tenho aqui a doutora Eliane de Laurentes. Olá, ela é advogada e presidente da Comissão da Diversidade Sexual Homoafetiva da OAB de Santo André. E temos também o Wagner Mendes Vasconcelos, é um novo autor aí, um futuro dramaturgo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que você está fazendo, o que você está escrevendo. E hoje a gente vai tratar dos direitos homoafetivos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você também pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa hoje, prestigiando e falando de um assunto tão importante. Bom, pois é. Então, para a gente iniciar aí um bate-papo, que vai ser super informal, descontraído, quem tiver dúvida, não esqueça, clique aí. Tem dúvidas sobre os direitos homoafetivos, o que está acontecendo, manda pra gente que a gente vai esclarecer aqui ao vivo. Ou, se não der tempo e você não quiser se expor aqui no final, a doutora Eliane vai deixar um contato dela, para quem tiver dúvida pode passar o e-mail para ela, assim como o Wagner também vai deixar um contato, mas você pode também mandar um e-mail direto para o prazer em conhecer @clicktv.com.br, tá bom? Bom, então vamos esclarecer alguns termos, né, com relação aí essa história da homoafetividade, que eu acho que tem alguns termos que as pessoas confundem um pouco, né? O que é um homossexual, o que é gênero, né, que eu acho que é uma coisa importante, Claro. O que é uma orientação sexual, uma coisa que as pessoas confundem muito. É verdade. Você pode esclarecer um pouquinho? Acho que é importante para quem está assistindo Claro. aí. É importante nós assim sabermos inicialmente que quando nós falamos em gênero, o gênero é o masculino, o feminino ou, no caso, os dois, porque nós temos que admitir que existem aí a questão dos hermafroditas, dos pseudo-hermafroditas, que são as pessoas que possuem, né, por um erro genético, os dois sexos. Então, quando você fala numa relação entre um homem e uma mulher, você está falando numa relação hétero. Mas e quando você fala numa relação de um homem com um homem ou de uma mulher com uma mulher? E aí, então, nós estamos falando numa relação homossexual. E aí, o que ocorre? Ocorre que as pessoas elas falam: ser homossexual é uma questão de opção. Não, não é uma questão de opção, é uma questão de orientação. Porque só você, no seu íntimo, é que consegue determinar de que forma você vai querer expressar o seu afeto. Entendi. Então, na verdade, assim, a orientação é para onde o seu desejo se orienta, para onde ele se direciona. Exatamente. Se é para a pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto, ou para ambos os sexos também, né? Que é a questão aí do bissexual. Exatamente. Mas eu acho que é uma questão que às vezes as pessoas falam opção, né? Eu como gay, eu não me foi dada a oportunidade de escolher entre uma coisa você escolhe o sorvete, né? Exatamente. Você quer de morango ou de chocolate? Exatamente. Pois é. E você tem uma tendência a escolher morango, né? Nesse caso. Nesse entendeu? caso, eu morango. gosto de morango. Eu escolho, Entendi. eu provo morango e eu gosto. Exatamente. O chocolate eu não gosto muito, eu nem sei dizer porquê. Por isso que é uma Essa manifestação muito íntima. Porque as pessoas falam em opção, inclusive dessa questão assim, fulano está fazendo uma propaganda da homossexualidade. Eu acho que isso não existe. Não, de forma alguma. Eu acho que ninguém resolve. Eu acho legal esse negócio de ser gay. Eu vou ser gay. Eu vou topar. Não é, eu acho que não é isso. É muito mais profundo do que isso. Eu acho que da mesma maneira você pode estar
numa família de só heterossexuais e você pode ser um gay. Magda, aproveitando o gancho aí, conta um pouquinho, né? Acho que é importante a gente ter, né, uma pessoa que de repente a gente está falando de direitos, então tem a questão do preconceito. Como é que foi para você, né, usar o termo, né, que o próprio pessoal usa, como é que foi pra você sair do armário? Era um armário? Era uma cristaleira? Todo mundo via, só você não percebia? Era um armário, era quase um caixote, assim, era quase soterrado, subterrâneo. A 7 palmos. Exatamente, era quase um túmulo. Entendi. Na verdade, eu acho que essa é uma questão até muito séria, porque assim, túmulo é muito apropriado falar de túmulo, porque assim, porque eu acho que tipo assim, essa história não é comigo, né? Eu fui educado uma família muito tradicional, eu tenho 44 anos, então isso já faz algum tempo, que já é uma diferença assim, grande, 20 anos, claro, né? Sim. É uma questão muito maior. Então, eu achava que não era isso, eu não entrava em contato com a minha sexualidade. Mas você já percebia que você não era igual, os seus irmãos? Sim, lógico. Um exemplo. Você já percebia que tinha uma coisa diferente? Totalmente. Você já decodificava o que era isso? Você já entendia o que era isso? Era uma manifestação que você não sabia o nome? Isso é tão estranho, porque parece um outro universo, assim, uma coisa muito distante. Mas é porque o que nós temos, né? Quando uma mãe tem um bebê, o que ela faz? Nasce menino, sai da maternidade com uma roupinha azul. E aí, nasce menina, sai da maternidade com uma roupinha rosa. E aí você tem, porque parece que é uma regra, né? Que seguir ali a conduta de um homem. Então você é um homem, você tem que jogar bola, falar palavrão, andar sem sapato, que é esperado socialmente do masculino e do feminino. Isso. E aí você não se identifica, né? Você não se identifica com aquela roupagem que a sua família ou que a sociedade criou para você. E o pior é que isso é inconsciente, né? Porque eu sempre observei muito de fora. Então, o que não estava ali, o que não se encaixava ali, eu fui colocando para trás. Então, assim, eu fui resolver, aos 20 anos, eu acredito que eu era um ser assexuado. Quantos anos? São uns 20 anos. Aos 20 porque anos. era muito disperso essa percepção do desejo. Mas assim, vou te perguntar mesmo. Sim, lógico. Né? Você nunca tinha tido até os 20 anos contato nem com homem e nem com mulher? Contato sexual, namorico? Às vezes eu tive uma namorada. Eu tive uma namorada, lógico, assim, uns 15, 16 anos, mas era uma coisa meio romântica. Eu acho que na verdade foi se estabelecendo uma coisa muito dual, o médico e o monstro, sabe assim? O mundo romântico foi sendo feito, foi sendo construído com as meninas de uma história, e não tinha um fundo sexual, era um fundo romântico. E o sexual ele foi ficando meio marginal, soterrado, o marginal, ele se expressava, porque assim, isso acontece muitas vezes em locais, banheiros, entendeu? Tinha uns flashes assim de umas percepções que tinham alguma coisa que me fazia vibrar, que mexia aí comigo, que devia te dar medo, né? Que eu associava conscientemente a uma coisa suja, pecado, ilícita. Sim, mas é porque nós aprendemos isso. Sim, mas isso é muito grave, porque eu acho assim, eu acredito que a sexualidade ela está onde está o nosso melhor. A energia vital, tudo que a gente tem aí de melhor, de trabalho, a força que você tem. E quando você soterra esse lado, eu acho que você com certeza está construindo uma pessoa absolutamente infeliz. E uma vida muito pequena. E você sabe que foi muito legal você tocar nesse assunto? Porque uma coisa que as pessoas não percebem socialmente é uma coisa importante de tocarmos. Nós, muito tempo, nós vivemos focados em ter coisas, né? Então nós tivemos uma sociedade onde a preocupação era ter coisas. E hoje a preocupação é ter felicidade. E aí quando você fala
eu quero ser feliz, além de ter outras conquistas, e coloca isso num plano muito superior, aí é que você vem contra aquilo que as pessoas falam. Mas por que você quer ser feliz? Por que você quer amar? Por que você quer sentir esse desejo? Né? Então, essa é um assunto este é um assunto muito importante de nós falarmos, do direito à felicidade, né? É por isso que ser quem você é, né? Naturalmente. Ser quem você é, não te dá a escolha, essa que é a questão. Você é assim, e se você não consegue ser assim na sociedade, na sua casa, no seu trabalho, você não será. Não. Essa que é a questão. Não dá pra você ser assim à noite e de dia ser uma outra pessoa. Né? E também nem pode ser uma Fica pessoa... uma coisa cindida, né? Quase que dupla personalidade. Sim. Então você é de um jeito, num determinado... Tudo bem que a gente tem as máscaras sociais que às vezes a gente tem que vestir mesmo para poder se adequar em determinados ambientes. Mas acho que essa questão da sexualidade, ela é muito sofrida, né? Você não poder... Acho que hoje essa questão dos direitos, das batalhas, são muito bem-vindas, porque tem tido muitas conquistas. Sim. Né? Inclusive essa questão da união. Que é né? muito importante. Foi uma conquista muito importante para o segmento LGBT, essa questão da união estável, essa equiparação aos casais héteros, né? Porque até então, o que acontece com o homossexual, né? Você era uma pessoa que trabalhava, tinha sua família, tinha bens, tinha lá tudo que os outros tinham. Mas na hora de discutir direitos, né? O seu companheiro ou a sua companheira, ele não tinha uma garantia. E às vezes assim, você está há anos, né, com o seu parceiro, sua parceira ali, como a relação hétero, eu tô falando, comparando, né? A gente tem que comparar com alguma coisa. Sim, lógico. Não para ficar uma coisa preconceituosa, mas comparando até desse ponto de vista jurídico mesmo. Então o hétero, ele divide tudo que ele conquista com o parceiro, a parceira. E no caso do homossexual, muitas vezes os dois batalham, os dois conquistam, né? Os dois acabam adquirindo, tendo posses. Porque é uma entidade familiar. Sim, né? Mas essa que é a questão. É isso que eu estava falando agora, né? Você tem duas realidades. Uma realidade na alcova, né? Que você vive como se fosse uma coisa realmente ilícita. E a outra realidade que você... Eu acho que eu sinto que assim, as pessoas não sabem a dimensão do que é você ir ao cinema com seu namorado, com paquera, e achar que você pegando na mão, alguém pode ver, entendeu? Cria uma situação, quer dizer, isso não é natural mais. Quer dizer, na verdade, já houve uma desconstrução, já houve um rompimento dessa naturalidade, que deveria ser natural. Porque... Você acha, Wagner, que mesmo hoje, com toda essa batalha, com as conquistas, né, que a gente tem que admitir que está havendo conquistas, você não acha que isso mudou um pouquinho? Muito pouco. Você acha que eu acho pouco assim, a gente está ainda? falando de São Paulo, Exatamente. mesmo falando de São Paulo, de uma cidade muito grande como a nossa, eu acho que ainda é muito pouco. E mesmo assim, em São Paulo, assim, alguns nichos. A Avenida Paulista, por exemplo, é comum você ver gente de mãos dadas. Saindo daqui, já não é mais assim. Então, assim, mesmo aqui, eu observo muito uma isso. hostilidade. Não, né? às vezes, assim, nem que não seja necessariamente uma hostilidade, mas eu sinto assim, a pessoa olha e ela não é natural, entendeu? Ela olha... Aí ela passa por um filtro social. Ah, não, mas agora pode. Ah, ok. Ah, é gay. Tem aí, né? É um estranhamento. Não é natural. Um estranhamento. Não é não como é gay. natural, de jeito nenhum. Não é como Mesmo porque as pessoas, assim, não é natural, porque as pessoas, elas aprenderam a não enxergar isso como natural. Quer um exemplo disso? Ontem eu estava assistindo Fantástico e eu vi uma entrevista lá com a Fabiana Carla, que ela entrevistou um homem e ele tem 3 esposas e com cada esposa ele tem 11 filhos. Todo mundo acha isso natural. Engraçado. E isso não é natural. Não é? Não é natural. Até porque tem um... Isso é bigania. Mas é o mito do macho, né? Sim. Isso tem um valor, Pois tem um valor cultural, agregado na verdade. aí, Né? né? Porque assim, se a gente Exatamente. pensar do ponto de vista
da biologia, né? A gente pode esquecer que nós somos animais, que a gente pensa assim no ponto de vista da biologia mesmo. O homem, por natureza, que talvez seja a facilidade das pessoas entenderem, achar que é normal, o homem, por natureza, ele é fértil até a morte. A mulher não, né? Ela tem um período reprodutivo. Né? Depois ela entra na menopausa e ela não pode mais ter filhos. Exatamente. O homem não. Então, para que serve isso? É para que ele possa fecundar várias fêmeas ao mesmo tempo. Mas veja bem, você não ouve críticas em relação a isso. Você não ouve mas é a coisa do crítica macho, né? em Porque se relação- coloca também uma mulher com 3 homens, que horror! Sim, né? Então exatamente. o homem Sim, tem se uma fosse o oposto, permissão seria- social, Isso. a mulher já não tem. É uma condição social e também Permissão cultural. social, como você tocou no tema. A gente ainda vive, né, essa coisa do machismo, por mais também aí que as mulheres tenham conquistado espaço, né, presidente e tudo mais, mas a gente vive, né, ainda no mundo Então, mas muito machista. para você ver. Então quer dizer que algumas coisas nós vamos assim determinar que pode. Outras nós vamos determinar que não pode. Isto é anormal. E isto é normal. Mas isso é exatamente contra tudo aquilo que nós vivemos e é uma hipocrisia tudo isso. Sem dúvida. Vamos só, né, porque tem algumas dúvidas, acho que é importante a gente poder esclarecer. Claro. E fala um pouquinho sobre aí o Supremo Tribunal Federal, com relação aí ao reconhecimento da união estável. Como é que está isso? Bom, Assim, quais são os direitos de fato? Certo. Adoção, é permitida Claro. a adoção? Acho que é a dúvida, né? Isso. Que muitos homossexuais têm. Claro. Você já tem vontade de adotar? Já, eu tenho Já? vontade. Você tem vontade? Tenho, mas depois que tiver uma união estável, né? Eu tenho essa fantasia dos dois parceiros aí dividindo essa responsabilidade, né? O que é bacana é que esse julgamento, nós temos que levar em conta que nós temos a lei maior, que é a Constituição Federal, né? E na Constituição Federal havia lá um artigo que dizia que a entidade familiar, e havia esse destaque para a palavra, né? Para o gênero, homem e mulher. Né? E agora nós temos essa questão de que a entidade familiar, ela não é só formada por homem e mulher, né? Há muito tempo que no Brasil vem se discutindo que entidade familiar são pessoas que, independente de relação de uma relação íntima, né? São pessoas que vivem também só apenas por uma relação de afeto. Como, por exemplo, 2 amigas solteiras que vivem aí por 30, 40 anos na mesma casa. É uma família isso, né? 2 primos, tio e sobrinho, né? Então, todas essas entidades familiares passaram a obter direitos. E mais especificamente, o julgamento do STF, ele veio respaldar os direitos dos homossexuais. Então, hoje, um casal homossexual, ele tem os mesmos direitos que um casal heterossexual. Então, hoje ele pode ter aí essa questão da pensão por morte no INSS, da declaração no imposto de renda, você declara o seu parceiro, pode fazer o cadastro em conjunto lá no fórum para poder buscar uma adoção. E plano de saúde? Plano de saúde, também. informar. Está tendo isso. aí algumas discussões, porque, veja bem, a lei, o julgamento foi um só e vale para o território todo. Mas ainda, infelizmente, nós temos aí alguns segmentos que insistem em não entender que o julgamento é para o Brasil todo e que tem validade. Né? Pode estar Isso aí. é fato. É fato. Isso é fato. A igreja pode estar contestando, podem haver aí outros mecanismos que estejam contestando esse julgamento, mas é um fato que não vai ser revogado. Né? E aí, com isso, haviam aí 118 direitos, né, que não eram reconhecidos para os homossexuais. E muitos desses... 118? 118. Então, além desses, acho que os mais tradicionais, né, que você acabou falando,
Quais outros? Direito à herança, sucessão. Tudo isso nós temos que colocar em conta. Porque as pessoas, elas falam assim, não, criou-se uma polêmica enorme em torno do casamento, né? Casa, não casa, casa, não casa, vale, não vale. E esqueceu que as pessoas... Será que os homossexuais, eles estão querendo isso? Ou será que eles estão querendo serem lembrados que são pessoas que cumprem com as suas obrigações e também querem ter os seus direitos? Né? E isso é que... Cidadania, isso. Né? É uma cidadania. E isso é que está em pauta, né? Você estender a estes casais os mesmos direitos que você estende a outros. Por exemplo, fazer uma escritura, né? Uma escritura de união homoafetiva. Por que não? Constando aí todos os direitos que aquele casal julga ter por direito questionar, né? Colocar neste documento. Então, isso é importante ser dito. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que enviou, que eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. Então, o nome dela é Laura. Laura, muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Ela tem 46 anos, mora na Moca. E ela diz assim: fui casada por 10 anos e minha parceira faleceu há 7, num acidente. Durante o nosso relacionamento, adquirimos 3 apartamentos, um ficou no meu nome e os outros 2 no nome dela. Por virtude de sua morte, seus familiares ficaram com os 2 que estavam em seu nome. Passado tanto tempo, tem como recorrer? Olha, Laura, é uma briga difícil, mas é uma briga que vale a pena. Porque até o dia 5 de maio, as uniões, elas eram chamadas de sociedade de fato. A partir do dia 5 de maio, mesmo para as pessoas que já tiveram, que já ingressaram na justiça e que perderam um processo, elas podem voltar a constituir um advogado e questionar de novo este assunto. Mesmo com tanto tempo, 7 anos aí? Que interessante. À luz dessa nova lei, digamos assim, é isso? À luz desta nova lei. Sim, mas aí não é tão simples como os casos novos que estão surgindo. Esse Olha, mais antigo. Para o judiciário é tudo complicado, né? Vamos colocar assim, né? Não é tão simples. Isso, para o judiciário não existe nada que seja fácil, né? Mas é assim, o que nós estamos falando são de direitos. 2 pessoas que constituíram bens e de uma outra que foi prejudicada, porque o que a outra tinha? Uma certidão de nascimento dizendo eu sou solteira. E em sendo solteira, né, pela regra de sucessão, quem foram os seus herdeiros? Seus parentes. Isso é muito cruel, né? Porque, é muito cruel. A gente tem uma questão aí que eu acho muito difícil, que é assim, todo mundo faz de conta. Então, assim, eu acho que tem muitos gays que, assim, a família faz de conta que não sabe, né? A pessoa faz de conta que não sabe. Então, os piores casos, a própria pessoa faz de conta que não sabe, né? Mas, assim, mesmo a pessoa tendo esse namorado, tendo uma relação, é muito comum ainda hoje, eu acho, muito comum. A família faz de conta que não sabe. E aí, é muito curioso isso, porque, assim, a partir de um certo momento, ninguém pergunta mais nada. Se o cara... Se ele tem namorada, com quem ele sai, com quem ele não porque casou. Todo mundo sabe. Se eu for perguntar, talvez eu escute o que eu já saiba. Às vezes a pessoa não pergunta exatamente com medo de ouvir, né? Eu quase sempre. Quase então sempre. fica assim, aquele tabu. Ninguém pergunta, vê que o cara, né, ou a moça lá nunca aparece com alguém do sexo oposto, então viaja só com os amigos, sai só com os amigos, geralmente passa mais tempo com determinado amigo, com determinada amiga, mas ninguém pergunta. Né? E para a família é mais cômodo também fingir que não sabe, porque nós estamos falando de um contingente muito grande de pessoas que trabalham, que adquirem bens,
Sim. que estudam. Sim, tem é patrimônio. gente normal como outra qualquer, né? Uhum. Porque senão a gente também fica fazendo a apologia do ET, né? Aham. Parece que é uma coisa diferente, que é uma É, coisa pois é. de outro mundo. E não é. É gente como qualquer outra, né? Um Certo. ser humano. A gente tá falando de ser Exatamente. humano que sente, que pensa, que ama, que sofre, que tem problema, que tem direito, que tem deveres, né? Porque parece assim também que a gente começa Tá falando de um outro mundo, de né? um outro universo, outra raça, de outro né? mundo. Então, se a ideia, né, é exatamente essa, vamos unir, que eu achei bonito, agora não sei se eu vou lembrar, mas o tema da parada, como é que é? Eu achei super bonito. Que é essa toda- coisa mesmo contra a homofobia, vamos amar, nos unir, amar amar uns aos outros, É, alguma né? coisa, é. Contra a homofobia. Eu achei lindo isso, né? Que também tem a ver com essa coisa da religião, né? Aliás, né, tá aí uma boa oportunidade para as pessoas lembrarem aí nos 10 mandamentos, onde já houve essa questão de quando você diz amais uns aos outros, ali não tinha uma vírgula e nem um parênteses, né? Isso prova que da parte religiosa, eu acredito que Deus não era homofóbico, que homofóbicos são os homens, né? Que criaram esta questão de dizer não. Você vai amar a quem mas quem mesmo a gente assim, né? quiser, Eu acho que mesmo assim, do ponto de vista religioso, eu acho que assim, se eu sou cristão, eu posso até seguir as normas da igreja. Mas o Estado é laico. Né? Estamos falando aqui de um país Exatamente. onde você tem todo tipo de gente. Então, assim, eu não sou católico. Eu não sou obrigado a estar nas leis da igreja. Aham. Sem Então, eu acho que o dúvida. país ele tem que governar para todo mundo, não só para um nicho. Para um nicho, exatamente. Uhum. Exatamente. Mas lembra quando eu toquei naquela questão do direito à felicidade? Porque esta questão é que houve essa construção familiar no sentido de favorecer só alguns. E aí você, para ser favorecido, você precisava de estar dentro daquele sistema. Você precisava de estar dentro daquele esquema, né? Senão você seria realmente alguém que estaria fora de tudo isso, né? Porque a felicidade foi algo que não foi colocado em pauta. Sim, né? sem dúvida. Gente, a gente precisa fazer um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta discutindo aí esses temas super pertinentes e importantes, tá bom? Aguarda aí. Tiver dúvida, manda aqui pra gente, que o pessoal tá aqui para esclarecer, tá bom?
Olá, eu sou Cindy Arada e acompanhe com a gente toda segunda-feira às 11 da manhã o Clique Esporte. Eu e Felipe Vidal, aqui na Clique TV. Olá, eu sou o Dirceu Reiser. Você quer ser o profissional do futuro? Então não percam o programa O Profissional do Século XXI, todas as terças-feiras, às 16 horas, aqui na Clique TV. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo, das 2 às 4. Prazer em conhecer Sexo na Web para você. E se você tem alguma dúvida sobre questões homoafetivas, manda aqui pra gente, que a gente tem hoje a doutora Eliane de Laurentes, que está respondendo as dúvidas. Você pode perguntar sobre adoção, imposto de renda, pensão alimentícia, tudo que você tiver de dúvida, aproveite. Aí onde está aparecendo ao vivo, clica aí, vai abrir uma telinha, manda a sua dúvida, não precisa se identificar se você não quiser, coloca só aí a primeira letra do seu nome, enfim, e manda aqui que a doutora Eliane vai responder, Com tá muito bom? prazer. Acho importante a gente poder esclarecer também essa sigla LGBT. O que significa LGBT? Até 2008, a sigla era conhecida como GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Aí houve uma conferência lá em Brasília, né, pela própria Associação Brasileira do Segmento, e após vários estudos, essa associação conseguiu incluir outras pessoas que não estavam compondo essa sigla GLS. Então, passou a chamar LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e travestis e transexuais. Que é o quê? São dois T's, TT. Embora muita gente só use LGBT, né? Mas a sigla, ela, na verdade, ela é muito maior. Então, os transgêneros são os transexuais e os travestis? Não. Vou explicar. As lésbicas são as mulheres que mantêm um relacionamento afetivo, né, e sexual com mulheres. Os gays, a mesma coisa, mas só que com homens. Os bissexuais são aqueles que têm um relacionamento com a pessoa do seu sexo e uma pessoa do sexo oposto. O travesti é apenas aquela pessoa que gosta de usar de usar uma vestimenta do sexo oposto. Então, ela se sente bem, né? A pessoa que se sente bem com uma característica feminina. O transexual é aquela pessoa que ela não se identifica com o corpo. Então, ele nasce homem, mas ele diz: eu sou uma mulher, o que eu faço dentro deste corpo? Diferente do travesti, que não tem essa vontade de fazer uma cirurgia para redesignar. O pessoal fala muito em mudança de sexo e ninguém muda de sexo. Você faz uma adequação, né,
de sexo ou uma redesignação sexual, porque o transexual ele não aceita esta questão, ele não aceita o seu corpo. Ele não, na verdade, ele não se reconhece. Ele é uma coisa não de se alma reconhece, é uma mesmo, coisa de né? alma. Uma coisa... Eu vi, às vezes, eu vi uma palestra e eu não lembro o nome dela, mas ela dizia o seguinte, porque muitos cortam, Se mutilam. tesoura, Se mutilam para se poder mutilam. fazer essa cirurgia de uma forma mais fácil. Né? E porque assim, é que na verdade eles não reconhecem essa parte do corpo como deles. Então não é uma mutilação, porque eu só posso mutilar o que é meu. Então é um... É o não reconhecimento. Eu não reconheço, não faz parte. mesmo, porque você tem da assim, pessoa, né? você sabe que você não faz parte daquele... Eu fico pensando se o gay que tem cara de homem, que pode se inserir anonimamente pela sociedade, já sofre já tá nesse mundo invisível, né, que luta para... Eu fico imaginando uma pessoa Um transexual. que Ou uma vive essa transexual experiência. Que nasce com um corpo, né? Mas ele se sente pertencer ao outro sexo. É um sofrimento muito grande. Eu atendo Claro. no meu consultório alguns casos, né? Até para fazer avaliação, para cirurgia e tudo mais. Porque a avaliação é um requisito necessário Sim, então, para alteração aí de nome e também de mulheres. Mulheres, né, geneticamente, cromossomicamente E falando. para cirurgia, né? Não Pra sendo cirurgia. obrigado também a fazer a cirurgia. Muita gente entende que a cirurgia, né? Ela é necessária. Você não pode só pleitear a mudança de nome. Tem que também pleitear a mudança da redesignação sexual, mas não é assim, não é um quesito obrigatório. E não é uma coisa tão simples, mas assim, o que dá para perceber é um sofrimento muito grande. Muito grande. Porque não tem mesmo uma percepção daquele corpo. Não tem. É um corpo estranho, é uma alma aprisionada num corpo estranho. Né? Muito sofrimento, e a pessoa conta assim, histórias desde a infância, que tem a percepção desde a infância desse corpo, Exatamente. né? Que este corpo não me pertence. É que a gente faz, acho que as pessoas fazem um esforço muito grande para simplificarem. Acho que o ser humano é muito diverso. Nossa, é complexo. Complexo né? demais. É E a muito gente complexo. tenta fazer com que seja muito simples mesmo, de uma maneira meio forçada. Mas e as pessoas ficam doentes, assim, e começam a um viver adoecimento. situações terríveis. Por conta dessas, a gente não aceita, na verdade, o que a gente é. Exatamente. Não só do ponto de vista da sexualidade, mas de uma maneira geral. Né? As pessoas não aceitam. E você falou isso, eu gosto de sorvete de morango. Por que eu vou brigar comigo? Ou Tem que então chamar quero de tomar chocolate, eu sorvete de não gosto. morango no dia que tá frio, né? E a gente tem essa coisa. Sorvete só se toma no calor, né? Não, eu gosto de tomar uma coisa. Essa coisa, né? Tá frio, todo mundo a gente sai de bota. Saiu sem bota, não. Pois é. Não tem aquela história que seria do amarelo, se todo mundo gostasse vermelho. Exatamente. E tem ainda essa questão do transgênero, né? O transgênero, Sim. O que é aquela o pessoa transgênero? que ela tem a identidade dos dois gêneros. Um dia ela acorda e ela fala, hoje eu sou o Roberto. E se veste como o Roberto, fala como o Roberto, se comporta como o Roberto. Amanhã ela acorda e fala, que dia lindo, vou pôr meu vestido rosa, não vai chover mesmo? Faz a sua maquiagem, põe a sua peruca, né? E se comporta como mulher. Esse é o transgênero. Esse é o transgênero. E tem o intersexo, que na medicina é conhecido como hermafrodita. E o intersexo não necessariamente ele é homossexual, mas ele está no meio dos homossexuais por um detalhe. Porque dentro do intersexo existe a divisão do pseudo-hermafrodita, que é o hermafrodita feminino ou é o hermafrodita masculino. O que é isso? São aquelas pessoas que os órgãos internos podem ser de um homem e a aparência física de uma mulher. E aí, por ser mulher, ela foi criada como mulher, mas ela sabe, alguma coisa dentro dela diz que ela é homem. Mas como ela não recebeu essa informação desde pequena, então ela é criada como uma mulher, mas ela vai querer se relacionar com uma mulher. E aí todo mundo diz que ela é lésbica. E na verdade, estudos através da genética, Aí faz urologista, uma sondagem cromossômica, uma sondagem né? cromossômica de genética do urologista vai sexo dizer genético que mesmo. você realmente é um homem
ou se você é uma Que, mulher. aliás, isso traz muito problema e angústia para os pais, né? Quando esse bebê nasce, Muito bem, que muita percebe angústia. que tem lá, muitas vezes tem os dois sexos, geralmente um é rudimentar, é não funcionante, né? Ou órgão masculino ou feminino, na hora de batizar, né? De registrar essa criança. Exatamente. Qual que vai ser o nome? Uhum. Né? E como é que o pai também faz, um pai e uma mãe, né? Porque pela regra da lei, o pai deveria demorar 6 meses para fazer esse registro, né? Por que 6 meses? Porque deveria haver os exames mais detalhados, mais complexos, para você poder ter certeza se é uma menina ou se é um menino. E no caso, os pais, eles não querem esperar para poder fazer um registro. Eles querem sair da maternidade e informar para todo mundo que tiveram ou uma menina ou um menino. E aí os pais ali na loteria, né? Quando é um hermafrodita verdadeiro, os pais optam ou por menina ou por menino. E quando é um pseudo-hermafrodita, os pais também fazem a mesma coisa, né? Porque eles têm que decidir, né? Aí é uma opção mesmo, né? Aí é uma coisa. E eles têm que decidir, porque como é que vai? Vai ter que ter um nome essa criança, vai ter que ter uma identidade. Que loucura isso, né? E é uma loucura. É um sofrimento tremendo para os pais também, não acho que seja fácil, não. É. É uma coisa muito complicada. Tem uma pergunta que chegou aqui. Nossa, que bom. Do Carlos. Carlos, muito obrigada pela sua pergunta. Ele diz assim, tem 35 anos. Você acha que existe pansexualidade ou não? Isso é um mecanismo para alguém esconder sua sexualidade. Como a pergunta se existe Pansexualidade. pansexualidade? Ou é apenas um mecanismo para esconder a sua sexualidade? Pansexualidade seria Não. seria tudo, na verdade. Assim. Não é isso, sabe, Carlos? Carlos. Não existe esse mecanismo, não existe essa questão de esconder a sexualidade, né? Ele está falando se isso é uma patologia, uma Então fuga, não na é verdade. fuga, não é doença, né? Já há algum tempo a própria Organização Mundial de Saúde retirou o termo homossexualismo, né? Porque toda vez que a gente lê o ismo, está vinculado a uma doença. Então não é nenhuma anormalidade, né? É algo normal que há de aflorar no ser humano. É que essa história dos pansexuais, que são aqueles que transam com tudo, né? Até com o cachorro, com a Possibilidades vaca, infinitas. possibilidades infinitas, com o armário, com a planta. Então é atração por tudo. Então acho que ele está querendo dizer assim, se é apenas um mecanismo para poder esconder a sexualidade. Assim, do ponto de vista psíquico, né? Que a gente está ouvindo aqui do ponto de vista jurídico. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas quando a gente entra nesse universo das fantasias e das possibilidades, de fato existem várias possibilidades. A pessoa ela pode realmente se esconder atrás aí de um rótulo, né? Porque a gente começa a rotular, então é isso, é aquilo, e às vezes a pessoa esconde mesmo. Mas às vezes é uma questão de desejo, né? No caso do homossexual, de orientação, e no caso do pansexual pode ser uma questão de desejo mesmo. De repente tem lá uma fantasia que pode ser patológico ou não, tá? Tem outra pergunta aqui, vamos aproveitar o embalo, as perguntinhas estão chegando. Ai, que bom. Rose, o que você acha da bissexualidade? É possível uma pessoa ser hétero e ter atração pelo mesmo sexo sem ter desejo sexual? Ok. O que você acha da bissexualidade? Bom, a bissexualidade ela existe de fato, né? Essa questão da pessoa ter desejo pelos dois sexos. Então ela pode ter desejo pelo mesmo sexo e num outro dia, num outro momento, ter desejo pelo sexo oposto, né? Então são pessoas assim que se interessam pelo ser humano e não pelo o sexo genético que ele tem, né? Masculino ou feminino. Então ela se apaixona pela pessoa, ela acaba tendo um apaixonamento mesmo. E aí pode ter uma relação sexual, ter prazer, porque sexo, né, a partir do momento que você tem uma questão de afetividade, você acaba tendo a relação sexual muito prazerosa, independente de ser com o mesmo sexo ou o sexo oposto. E aí a outra parte da pergunta, é possível uma pessoa ser hétero e ter atração pelo mesmo sexo
sem ter desejo sexual, às vezes o que você está chamando aí de desejo não é um desejo, né? Não é uma atração sexual, que você mesma diz que não tem desejo sexual. Às vezes é um encantamento, é uma admiração, sabe? É uma pessoa do mesmo sexo, eu admiro tanto, mas não tem uma atração sexual, tem uma paixão, às vezes pelo que a pessoa é, às vezes é uma pessoa que você admira, que você quer ter como referência, e não necessariamente tem ali um tesão, né? Aquela coisa da pegada, de ter que transar, de se ver rolando na cama. E às vezes é querer estar junto, é querer ouvir o que aquela pessoa fala, porque ela tem muito a ensinar, é uma pessoa gostosa de estar perto. A gente pode se apaixonar assim, né, por pessoas assim. Eu mesma sou apaixonada por várias pessoas desse jeito, e não necessariamente tenho desejo sexual. E isso não quer dizer que você seja bissexual, viu? Tá bom? Agora, Rose, tem uma questão da bis, que eu acho que as pessoas têm uma fantasia assim. Se eu me sinto atraído por homens e mulheres, eu tenho que necessariamente estar envolvido com esses dois sexos simultaneamente. Entendeu? Assim, então, eu acho que as pessoas têm muito medo disso, dessa promiscuidade, como se fosse impossível. Se eu tô com você, eu tô com você. Se nós não estamos mais juntos, eu posso me apaixonar por um outro homem. É mais ou menos isso. Não necessariamente eu tenho que ter homens e mulheres. Não, exatamente, isso é legal você mencionar, porque tem mesmo uma fantasia, né? O bissexual é aquele que ao mesmo faz tempo suruba o tempo todo, né? Tá precisa estar com homens e mulheres. Homens e mulheres, e tem uma fantasia de sexo em grupo, de troca de casais, né? Então são coisas distintas, tá? Troca de casais, transar ali, né? Que vão dois casais, ou então fazer um trio, enfim, aí são fantasias. O que a gente está falando é de orientação, é para onde o desejo de fato se dirige, né? Se é para o mesmo sexo ou para o sexo oposto. Então a bissexualidade realmente, outro dia eu estava conversando até com um grupo de homossexuais, e que às vezes os próprios homossexuais têm preconceito com o bi, que fala que é aquele que fica em cima do muro, né? Que nem vem para um lado nem vem para o outro, que não se decide. Então eu ouço muito isso, né? Inclusive dos próprios homossexuais. Não, essa coisa de bi, né? O cara não decide, é indeciso, nem vai para lá e nem vem para cá. Mas eu acredito que exista sim pessoas que gostem de pessoas, independente do sexo, e tem hora que vai estar atraído pelo mesmo sexo e outra hora pelo sexo oposto. E não essa fantasia de que vai ser sempre ao mesmo tempo, que é simultâneo essa atração. Não necessariamente. Mas assim, é gostoso beijar. Mas beijar mulheres eu já beijei algumas já. Mas não é atividade fim, digamos assim. É legal, eu gosto. necessidade do momento. Você às vezes experimenta um sorvetinho de chocolate. Isso, depois eu boto pro morango. Mas não é a sua preferência. Não é a minha preferência. Mas você experimenta. Mas não é tanto, às vezes, branco ou preto. Às vezes é uma coisa meio cinza. Acho que o desejo tem essas coisas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é uma coisa que você também, que é muito interessante nós atentarmos. É algo que a gente tenta, mas nós não podemos ter controle. Porque é a mesma coisa o amor, né? Aquela coisa, aquele fogo. Gente, você pode assim disfarçar, mas você, dentro de você sabe o que você está sentindo. Não tem controle. Sim, então, e não só você sabe, viu? Eu vou te contar que quem tá de longe também percebe, porque a aura da pessoa muda, a energia da pessoa muda. É muito difícil, acho que pro gay, porque, por exemplo, você não tem controle sobre quem te atrai, mas você pode aprisionar isso. Então isso é uma coisa que às vezes eu sinto, assim, por exemplo, você olha para alguém, aquilo, o jeito como você olha, a energia, a atração, o tesão é uma coisa que não tem como disfarçar. Não tem. Agora, o que você pode é você estar tão distante de você mesmo que você joga isso para trás, entendeu? Como se fosse um sonho, né? Não é comigo isso, não estou sentindo isso, é muito comum. Sabe que essa coisa da homofobia, muitas vezes acontece casos de quando a pessoa está se descobrindo, né? E muitas vezes a própria pessoa é homofóbica. Então eu atendi recentemente um rapaz jovenzinho que ainda não iniciou a vida sexual, né? Então ele nem teve contato nem com mulheres e nem com homens. Então para ele essa coisa do desejo que está despertando e que está aí
fervendo, né? Porque é um borbulho. Adolescente e sexualidade é uma coisa assim, tá borbulhando, tá saindo pelos poros, né? Tem a questão hormonal, tá tudo ali muito enlouquecido. Então é um desejo que vem. E às vezes ele olha para um rapaz e ele fica extremamente excitado, e aí ele fica com medo, né, de que ele possa ser homossexual, mas ele olha para a menina também fica. Então é uma coisa ainda que não encontrou um caminho. Não se sabe ainda. Né? Ele está ainda meio perdido. Então, mas assim, é também um sofrimento, porque ele não quer ser. Ele fala, não quero ser homossexual, né? Eu faço qualquer loucura, mas eu não quero ser homossexual. Então você vê assim que tem um sofrimento. Até que isso acho que é um processo também muito longo, porque a imagem que a gente tem do gay é a questão, por que eu não quero ser? Porque o que eu vejo é muito ruim, né? Estereotipado. Sim, estereotipado, o preconceito, o sofrimento. Né? Então é difícil se colocar, se assumir, poder sair com o namorado, com a namorada, né, do mesmo sexo, de mão dada, na rua. Né? Então realmente é muito difícil, é muito sofrimento. Quem quer sofrer? É verdade. Né? Se fosse escolha, a gente já escolheria uma coisa um pouco mais fácil, né? Ainda mais há 50 anos. Imagina ser gay há 40, 50 anos atrás, nos anos 60, nos anos 70. O cara, não, se ele pudesse, ele teria escolhido uma história um pouco mais fácil. Ia mudar, né? Ia mudar. Wagner, já que você está abrindo o seu coração, você tem assim alguma... você teve alguma dificuldade, assim do ponto de vista jurídico mesmo, com alguma questão, ou você conhece alguém que tenha tido? Eu acho que primeiro tem essa questão da invisibilidade. Para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de constrangimento, a gente faz uma linha. Você sabe em alguns momentos o lugar que você pode dar um pouco mais de bandeira, com quem você tá, pegar na mão, essas coisas. Então eu acho que você tem muito medo do que você pode acontecer, então você fica numa linha, você faz uma história assim de controle máximo. Então isso é antinatural, né? Você se controla. Agora, você tem desde isso até questões muito sérias. Eu tenho uma amiga que ela teve uma relação muito longa, acho que de mais de 10 anos, e as duas mulheres elas resolveram ter uma criança com um doador, amigo delas. E aí assim, ela ficou sendo a parte mais frágil da história, porque não foi ela que gerou essa criança. Ela participou da ideia, da concepção, do projeto, de todo esse projeto, e aí depois de alguns anos a parceira dela não quis mais ficar com ela. E aí ela fez o que todo mundo costuma fazer, a sociedade, as famílias costumam fazer, faz de conta que não teve nada disso. Porque a lei ainda só atende esse caso mais clássico, né, do homem e da mulher. Então assim, para a lei ela não é nada, porque ela não é o pai, e ela não gerou. Porque todo o amor, todo o afeto, todo o envolvimento... Ela não era, né? Agora para a legislação ela é. Nós já temos inclusive casos no Brasil do registro das duas mães na certidão de nascimento. Já ouvi isso. Já temos essa situação. De dois pais, né? De dois pais, já é possível hoje. Mas essa criança foi registrada. No caso dela foi, mas em nome do pai e da mãe. Isso, agora hoje você pode registrar o nome das duas mães e do doador. E não colocar o nome do doador. Mas você pode registrar os três. Mas se é um doador não, presente, pode colocar o nome das um doador que participa. Independente disso, pode colocar o nome das duas mães. Olha que interessante isso. Pode colocar o nome das duas mães na certidão de nascimento. Que hoje você diz assim, né? Você coloca o nome da criança e nós tínhamos o quê? Né? Nós tínhamos a certidão, o nome do pai, o nome da mãe. Então, esse processo desse documento já está também tendo modificações. Né? Interessante. Porque é lógico, né? Sem dúvida. Porque hoje você não usa pai e mãe. Hoje você usa filiação. Que é diferente. Que é diferente. Filho de quem? Da Joana e da Carla. Olha que bacana. Por exemplo. Ou do Pedro e do José. Entendeu? Muda totalmente. Filiação. E não nome do pai e nome da mãe. Não. Filiação. Gente, nosso programa está chegando ao finalzinho. Eu queria que você falasse, Wagner, um pouquinho
porque você está ingressando aí no mundo da dramaturgia, Isso, né? exatamente. E você pretende direcionar para esse segmento LGBT? Digamos Como assim, que é muito natural, né? Faz parte da minha sexualidade, e como durante muitos anos eu vivi isso de uma maneira muito invisível, é mais do que natural que como artista, como dramaturgo, eu tenho uma necessidade de colocar esse tema do ponto de vista do desejo, do ponto de vista do amor. Então, isso naturalmente já está aí acontecendo, já está esse caminho aí. E você já tem alguma coisa? Você já vai Na apresentar? semana que vem a gente vai tem um site chamado Teatro para Alguém, é o TPA, é www.teatroparaalguém.com.br. Fala devagarzinho. www.teatroparaalguém.com.br, que na terça-feira que vem, no dia 28, às 9 horas, eu tenho uma peça de 1 minuto e meio, são 12 autores, cada autor vai ter uma peça de 1 minuto e meio, e a minha peça vai ser a partir das 9 horas do dia 28, vai ser transmitida ao vivo nesse site. Mas é só pelo site que a pessoa tem acesso. Só pelo se a site. pessoa quiser ir lá ao vivo e a cores assistir, não tem como. Algumas pessoas podem, mas eu não sei agora te dar o endereço. Mas vai no ser site transmitido tem. ao vivo pelo www.teatroparaalguém.com.br na terça-feira, dia 28, a partir das 21 horas. E tem o nome a sua... O Guarda-Chuva. O Guarda-Chuva. Sugestivo. 1000 possibilidades com o guarda-chuva. Pois é. Imagina o que vocês podem fazer com o guarda-chuva. Ou que vai sair na hora que o guarda-chuva for. Wagner escreveu uma peça sobre o guarda-chuva. Mas os 3 autores também, todos vão estar nesse Que time. bacana, que bacana. E você quer deixar um e-mail para quem Meu quiser entrar em e-mail é contato? wmv38@hotmail.com. W de Wagner, M de Mendes, V de Vasconcelos. Ok. 38. E, doutora Eliane, quer deixar também um e-mail? Para quem a gente, né, infelizmente o programa acabou, quem tiver alguma dúvida aí mais jurídica, a doutora Eliane vai responder os e-mails, tenho certeza, Claro. que ela é muito solícita. Você pode deixar? Claro, por favor? eu também gostaria de convidar a todos, agora dia 30 de junho, na Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André, estaremos realizando às 19 horas uma palestra sobre adoção homoafetiva. Olha, E que no dia bárbaro. 13 de julho nós estaremos explicando para as pessoas, não só para advogados, mas para o público em geral, essa questão do julgamento do STF. Nós estamos trazendo uma das pessoas que fez a sustentação oral lá no STF, porque nada melhor do que uma pessoa com esse conhecimento para explicar os efeitos dessa decisão. E quem quiser ter mais conhecimento, nós temos o nosso blog, que nós somos conhecidos como Centro de Estudos dos Direitos da Diversidade Sexual. E as iniciais é CEDDS, blog.com.br. Ou então no Facebook nós estamos como CDDS Nacional. CEDDS Nacional. Dado, sapo. Porque às vezes... Casa Eva, dado, sapo. Isso, Nacional. Isso. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Adorei o bate-papo, ficaria Obrigada aqui pela horas. Acho que a gente pode retomar, fazer uma outra rodada. Semana que vem a gente meio que vai manter aí essa linha, só que eu vou convidar as mães de homossexuais para dar o depoimento, falar como é que foi para elas, que eu acho que é importante também, né? Porque tem muitos filhos que têm muita dificuldade para se assumir, e quando assumem é um sofrimento muito grande. E como é que é para as mães, né? Ouvir a versão da família, como é que é encarado, como é que lida com essa questão. Então não percam, semana que vem, segunda-feira às 21 horas, ao vivo, aqui no Prazer em Conhecer Sexo na Web para você. Nós falaremos sobre com as mães de homossexuais, para ver aí como é que as famílias encaram, né, essa questão, tá bom? Agradeço vocês por terem ficado aí conosco até agora. Um grande beijo e até semana que vem, ao vivo. Prazer em conhecer. Um abraço.